Será que a gente já pode começar a sonhar com a Sauber depois dos últimos resultados da equipe? O que é que está acontecendo com a Williams, e em especial no GP da Áustria? A Red Bull e o Max Verstappen viram uma Haas. E também temos algumas coisas como Bottas na Alpine e um pedido de desculpas que eu tenho que fazer aqui nesse canal, porque eu fui muito injusto com esse GP da Áustria. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Fernando, tô aqui para falar de Fórmula 1 com vocês e comentar ainda um pouco mais sobre o GP da Áustria, depois de um descanso lúcido para repensar algumas coisas que eu andei falando e também algumas coisas que aconteceram. Então, eu fiz uma publicação na aba da comunidade, pedi os seus comentários e hoje eu estou aqui para comentar sobre eles e até mesmo responder algumas dúvidas. E eu já começo com o meu pedido de desculpas, que eu diria que eu fui injusto com o GP da Áustria. No vídeo passado eu acabei falando que a corrida foi ruim e que a gente só lembraria por causa do Bortoleto, que pontuou pela primeira vez na Fórmula 1. E eu tenho que dizer que eu viajei no meu comentário, eu falei algo desnecessário, a corrida foi tudo menos ruim, no mínimo uma corrida ok, e eu teve até um que falou que, vamos dizer, que a minha geração está um pouco hiperestimulada, então para algo ser bom tem que ser algo espetacular. E de fato, eu tô meio que dando jus a esse comentário. Então, tô vindo aqui para dizer que eu errei, eu assumo o erro, eu falei besteira, eu falei o que não deveria e a corrida foi ok sim. Não foi ruim, não foi péssima, como eu falei no vídeo passado. Eu não vou deletar essa parte do vídeo porque é para dar contexto ao que eu tô falando agora e também mostrar para vocês que da mesma forma como eu tô vindo aqui para dizer coisas certas, eu também tô vindo aqui para dizer que eu errei no meu julgamento sobre a corrida. Então, depois desse pedido de desculpas, agora você acha que eu tiro um piano das minhas costas, vamos com os comentários. São dois, na verdade. Dado esse excelente final de semana da Sauber, o que esperar dela? Podemos sonhar com algo a mais? E também, acha que a Sauber com seus pilotos irão marcar mais pontos na temporada? Ou será mais desafiador depois da corrida impecável na Áustria? E eu diria que eu adoraria chegar aqui e falar que a gente tem que esperar o GP da Inglaterra para ter certeza, mas eu já tô iludido. Primeiro, o Bortoleto pontuou. Segundo, o Hülkenberg saiu de último e chegou em nono. Em um determinado momento, ele estava em sétimo. Então, eu acho que dá sim pra gente começar a esperar um pouco mais dessa Sauber. É uma equipe que não só está evoluindo na pista, como seus pilotos estão cada vez mais com o carro na mão. E a julgar as quedas de Williams, a Alpine e a Haas, que não consegue pontuar com seus dois pilotos, dá sim para sonhar em ver a Sauber pontuando cada vez mais. O Hülkenberg, se eu não estiver errado, é a terceira corrida consecutiva que o Hülkenberg está pontuando com esse novo carro da Sauber. E a gente também já tem que começar a discutir se esse carro ainda merece o adjetivo de trator. Né? Trator é o substantivo, mas nesse caso a gente acabou usando como adjetivo para se referir ao carro da Sauber. Porque está melhorando, os upgrades estão funcionando, os pilotos, um está mais maduro porque está chegando agora na Fórmula 1 e o outro está usando toda a sua experiência para pontuar e está conseguindo com velocidade na pista, com ritmo de corrida. Dá para a gente esperar algo a mais sim. Vai depender das outras equipes que possam trazer mais atualizações, que pode mudar um pouco a hierarquia. Mas a julgar que tá todo mundo fazendo trabalho ruim de atualização de carro e até mesmo jogando a temporada para cima, e a Sauber talvez seja a principal equipe do bottom 5, né, das 5 últimas, a continuar evoluindo o carro, dá pra gente imaginar sim mais os pontinhos aí no final da temporada. Não vou dizer que ela vai pontuar em todas as corridas agora, que o Gabriel vai fazer todos os pontos da Sauber a partir de agora, o Hülkenberg também. Mas dá pra gente imaginar um pontinho aqui, um pontinho ali. Dá pra imaginar. Se vai acontecer, o futuro é quem vai dizer. Mas dá pra gente sonhar sim. Sonhar é de graça. Dá pra sonhar. Alguém entendeu o porquê do abandono do Albon? É mais triste ser fã da Ferrari, ou melhor, é mais triste ser fã da Williams do que ser ferrarista. Esse último ponto eu discordo. Porque da Williams você ainda consegue comemorar alguma coisa. Na Ferrari, até ganhando, você ainda acha algum defeito. Por que o Albon abandonou? Eu pesquisei em outros portais, em outros sites, eu não encontrei. Caso eu encontre, eu vou colocar aqui na tela o motivo escrito. Mas de acordo com a jornalista Juliane Cesarotti, todas as vezes eu confundo esse sobrenome e a ordem das sílabas,
a Williams estava enfrentando um problema de arrefecimento durante o GP da Áustria. Por isso que o carro do Sainz não estava funcionando e do nada pegou fogo. E o carro do Albon foi retirado. Imagina-se que para evitar que algo assim aconteça e tenha mais danos piores para lidar, já que a gente terá, a gente terá o GP da Inglaterra, então para evitar que o carro explodisse, tirar o carro logo da pista. Por sinal, o Albon estava na posição de brigar por pontos, mas infelizmente teve que sair. Agora, a senhora Williams tá numa queda livre inacreditável. O Sainz não tá conseguindo corresponder nas classificações, ele tá sofrendo muito por causa disso. O Albon, que estava constantemente nos pontos, agora, quando chega, dá algo errado, as coisas não estão acontecendo para Williams, parece que chegou naquele ponto da temporada em que se ela não atualizar o carro, a coisa não vai para frente. E como ela tá focando em 2026, a tendência vai ser que isso continue acontecendo. Talvez seja a coisa que eu mais gostava de ver no início da temporada, a Williams pontuando, brigando com a Ferrari, e agora tá virando uma grande decepção. Uma decepção calculada e controlada, mas ainda uma decepção. A Red Bull e o Max Verstappen viram uma Haas. Coitado do Tsunoda. Jogaram o carro na mão do Tsunoda e agora ele vai ter que se virar para pontuar com aquilo. E eu digo aquilo porque só o Verstappen tem a chave para aquele carro. E olha, eu discordo. A Red Bull não vira uma Haas quando o Verstappen abandona. Porque a Haas pontua. Sabe? Então se virasse uma Haas ainda era legal, porque a Haas ainda pontua. A Red Bull corre um risco sério de perder o Max Verstappen agora, por causa da famosa cláusula de desempenho do carro, que pode liberá-lo para negociar com outra equipe no meio do ano. E o Tsunoda não está conseguindo corresponder. E a julgar que o novo regulamento está vindo aí, pode ser um respiro, pode ser um ressurgimento da Red Bull com um carro que consiga combinar com os dois pilotos. Mas realmente a situação está difícil. Porque tem outro comentário aqui, ó. Acho que depois do abandono do Max, ele está fora da disputa do campeonato. Não acho que ele consegue recuperar mais. Matematicamente, ele ainda está na disputa. E isso é bem tranquilo da gente perceber. Agora, a lógica, para algum piloto da McLaren perder esse título, a chance é muito pequena. Vai depender deles de estragar a situação, vai depender da McLaren estragar esse carro, que é impossível. Um carro com ótimo gerenciamento de pneus, ritmo excelente, não dá para você neutralizar esse carro da McLaren tão fácil. Mas não dá, acho que a gente já tem que começar a relembrar do Verstappen usando o número 33, algo assim. Eu nunca descartaria o Verstappen do título, mas já começo a imaginar de ver o Verstappen de novo usando o número 33. Porque está cada vez mais perto conforme as corridas vão passando. A Red Bull não consegue achar uma solução para a McLaren, não consegue melhorar esse carro para disputar contra ela. E ainda tem um azar do Antonelli acertar o Verstappen na pista. Então ficou sem os pontinhos e está ficando cada vez mais longe do título. E é verdade. É verdade. E ainda sobre isso, alguém vai alcançar as McLarens ou já era? Olha, honestamente eu acho que já era. Eu acho que a disputa do título vai ficar entre o Piastri e o Norris mesmo. Tá até a distância pequena, acho que de 15 pontos. Então pelo menos a briga pelo título vai ficar entre Piastri e Norris e vai ser algo que a gente vai querer assistir pelo menos. Porque os pilotos estão próximos. Na Áustria, uma corrida que eu falei que foi ruim, não foi. Os dois disputaram, estava disputando a corrida inteira. Claro que o Piastri não chegava a colocar o carro lado a lado, mas ainda havia uma disputa, o Piastri estava na caça do Norris. Então mesmo quando um piloto está liderando, o outro está sempre por perto, tentando pegar. E está começando a esquentar cada vez mais a relação entre Piastri e Norris na pista. A McLaren deixa bem claro que não é para os pilotos se baterem e tal, mas a gente sabe que a chance existe e está crescendo cada vez mais, já que os dois estão brigando pelo título numa margem de pontos muito pequena. Então se alguma corrida a partir de agora os dois se enroscarem, se embolarem, a disputa do título atingiu um nível extremamente quente. Mas até lá, a McLaren vai continuar abrindo vantagem para as equipes, tem agora quase o dobro de pontos que a segunda colocada. Se você juntar McLaren, ou melhor, se você juntar Mercedes e Ferrari, elas só conseguem superar a McLaren por 2 pontos. Então até mesmo aquele meme do junta as duas, covarde, não faz mais sentido. Vai ter que juntar as 3, a segunda, a terceira e a quarta. E é isso.
vamos assistir mais uma temporada de domínio da McLaren, que ainda foi humilde de deixar Verstappen ganhar umas corridas, de deixar Mercedes ganhar uma corrida. A McLaren foi humilde ainda de dominar a temporada e dar uns troquinhos para as equipes, só para não dizer que é egoísta. E quase que eu finalizei o vídeo sem falar de uma coisa que está acontecendo agora, já na segunda-feira. A Alpine está vivendo alguns rumores em que ela estaria interessada em trazer Valtteri Bottas para substituir Franco Colapinto, porque aparentemente o Pierre Gasly é intocável lá dentro. Estão saindo alguns rumores dizendo que, ainda de modo inicial, a equipe francesa está tentando entrar em contato com a Mercedes para saber da disponibilidade do piloto finlandês. Aí a gente começa a se perguntar algumas coisas, como a Alpine está querendo colocar o Bottas no lugar do Colapinto, como se fosse super fácil pontuar com esse carro da Alpine. Acho que ela viu a Sauber melhorando, viu as outras equipes conseguindo pontuar com Lawson e Alonso, que a Aston Martin era pior que a Alpine no início da temporada, e ela agora está começando a achar que novamente o problema é o piloto. O problema era o Durham, que estava super pressionado e não conseguiu render, já era esperado, uma pressão enorme em cima dele, sabia que ele ia ser substituído e foi. O Colapinto chegou agora e já começam novos rumores dizendo que alguém pode substituí-lo. A Alpine está virando uma equipe para rivalizar com a Red Bull no quesito colocar pressão nos pilotos. De um lado, Red Bull, do outro, Flávio Briatore. Quem coloca mais pressão nos pilotos? É uma briga boa. E no meio disso tudo, os caras que estão lá atrás do volante e agora o Bottas, que está fora deles, mas está vivendo mais um rumor de uma equipe interessada nele. Para vocês verem como um piloto experiente ainda tem valor na Fórmula 1. A Cadillac está interessada no Bottas e agora a Alpine, de modo urgente, também quer o Bottas, de acordo com os últimos rumores. Estão saindo em portais fortes, pessoas do meio lá do paddock também estão falando que esse papo existe. Curioso. Já imaginou se isso acontece? Então é isso, senhores. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, clica aqui no like e se inscreve para ver mais vídeos meus. Ainda estou usando a camisa do Brasil porque estava pendurada aqui na minha cama. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.